Fala, gurizada, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula de polinômios. Antes de tudo, não te esquece de deixar o like aí no vídeo e se tu gostou, né, te inscreve e também deixa o like que é bem importante para mim. Então, vamos lá. Depois que a gente estudou soma, subtração e multiplicação de polinômios, né, instintivamente a gente pensa, tá, também posso dividir polinômios, né? E pode sim. Mas antes da gente iniciar propriamente o estudo da divisão dos polinômios, a gente vai relembrar alguns conceitos de divisão de números mesmo, números reais. Então, como exemplo, vamos fazer a divisão de 7 por 5. Como é que a gente faria, né? É uma divisão que a gente sabe que não é divisão exata, né? Porque 7 e 5 são números primos. Então, vamos lá. 7 dividido por 5, eu posso botar 1 aqui, 1 vezes 5, certo? Que vai dar 5 e o resultado é 2, o resto é 2. Então a gente pode escrever 7 como sendo 5 vezes 1 mais 2. E a gente chama o 7 de dividendo, o 5 de divisor, o 1 de quociente e o 2 de resto. Certo? Então aqui está toda a teoria por trás do algoritmo da divisão, né? Então a gente pega sempre o valor menor anterior ao que a gente quer dividir. Então 5 vezes 1 é 5. 5 a gente subtrai do valor que a gente tem de dividendo. 7 menos 5, 2. E com isso a gente pode escrever desta forma. Agora, se a gente for pensar em divisão de polinômios, vai ser um pouquinho diferente. Quando a gente divide um polinômio A não nulo, né, um polinômio A por um polinômio B não nulo, a gente gera um quociente Q, que também vai ser um polinômio, e um resto R, que também vai ser um polinômio. A gente pode escrever da mesma maneira, fazer o mesmo processo de divisão e escrever da mesma maneira, e os termos ainda continuam seguindo com o mesmo nome. Só que agora a gente tem que tomar cuidado, que são polinômios, né? Não são números. Então, né, algumas propriedades que a gente vai ter antes da gente começar propriamente a fazer a divisão dos polinômios é o seguinte: a gente realizando essa divisão, o grau do resto, né, desse cara que sobra, depois a gente subtrair, ele sempre tem que ser menor do que o grau do dividendo, que é o valor do B, do divisor, desculpa, que é o B. E ou esse resto tem que ser zero. Quando o resto for zero, a gente diz que é uma divisão exata. Por exemplo, 10 divididos por 5, a gente sabe que o resto é zero, certo? Então, dessa forma, a gente tem essas duas possibilidades. O resto, ele tem que ter o grau menor do que o valor de b de x, né, do divisor, e, além disso, ele pode ser zero. Se ele for zero, quer dizer que essa divisão é uma divisão exata. Então, para a gente entender melhor e sair do mundo das letras, né? Mas é muito importante a gente estudar sempre nessa forma antes, porque ela é uma forma mais genérica, nos possibilita ver qualquer possibilidade. Mas eu sei que vocês preferem o estudo com uma forma bem específica com números. Então vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Para a gente entender melhor, vamos determinar o quociente dessa divisão aqui. A gente tem o polinômio A, x na 4 mais x ao cubo menos 7x² mais 9x menos 1. E a gente também tem o polinômio B, x² mais 3x menos 1. Vamos aplicar o algoritmo da divisão. Vou fazer detalhadamente aqui contigo, depois a gente refaz um outro exemplo para praticar bastante. Porque essa parte aqui eu te recomendo, é prática, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente quer dividir, ó, dividimos o termo de maior grau pelo dividendo, do dividendo pelo termo de maior grau do divisor, o resultado vai ser o seguinte: ó, a gente tem que usar aquela propriedade dos polinômios. Dos polinômios não, desculpem. Das funções exponenciais que a gente já viu e também dos polinômios. Que é quando a gente tem a divisão de duas potências, a gente de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então 4 menos 2 é 2. A gente vai partir dessa mesma ideia, tá bom? Só que aqui, o que a gente quer? A gente quer multiplicar
x ao quadrado por b na x e subtraímos o produto de a na x, obtendo o primeiro resto parcial. Traduzindo do Matemática português é o seguinte, ó, pessoal. A gente tem que anular esse primeiro cara, certo? Ele só vai ser anulado se aqui embaixo a gente subtrair por x na 4. Então, que número eu tenho que botar aqui, ó, que coeficiente, que variável eu boto aqui, elevado a qual potência, que vai gerar um x na 4? Um x ao quadrado, porque, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá, ó, lembra que sempre tem o sinal de menos, dá x ao quadrado. E aí, mais com menos dá menos, vai anular. X ao quadrado vezes 3x, 3x ao cubo. Mais com mais dá mais com menos vai também ficar negativo. X ao quadrado menos 2 vai dar menos 2x ao quadrado. Menos com menos dá mais. Então vai ficar desta forma aqui, ó. A gente anula esses dois e soma, ó. X ao cubo menos 3x, menos 2x ao cubo. 7x ao quadrado menos 2x, menos 5x quadrado. 9x tem algum correspondente somente com x na 1? Não, então ele desce direto. Menos 1 tem? Não, então desce direto. Então esse agora é o novo polinômio. Como o grau dele ainda é maior do que o valor do b de x que a gente tem do divisor, a gente ainda pode fazer mais um passo do algoritmo da divisão. Então a dica que eu te dou é se atenta sempre ao cara que tu quer anular do primeiro. Se eu quero anular x na 4, então eu faço x ao quadrado aqui, porque multiplicando, a gente sempre vai multiplicar. Multiplicando o que eu boto aqui, né, no dividendo pelo divisor, tem que dar esse valor aqui que vai anular. Então só tem que tomar cuidado do sinal. Então, tendo esse novo polinômio, o que a gente vai fazer? Ó? A gente tem que anular agora menos 2x ao cubo, certo? Lembra que aqui é sempre menos, então menos com menos vai dar mais. Eu preciso que aqui embaixo dê um valor de mais, então aqui sempre eu tenho que sempre ver se aqui é mais, aqui vai ter que ser menos. Se aqui é menos, ali vai ter que ser menos, e se aqui é mais, ali vai ter que ser mais. Então, vamos lá. Menos 2x, desculpem. Menos 2x vezes x ao quadrado vai dar menos 2x na 3. Menos com menos dá mais 2x na 3, ó. Menos 2x vezes 3x dá menos 6x ao quadrado. Seguindo a linha vermelha, menos com menos vai dar mais, ó. Mais 6x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2 dá 4x. Mais com menos dá menos, então menos 4x. Tá bom? Agora, a gente faz as contas, ó. Esse cara anula com esse. Menos 5x quadrado mais 6x dá x ao quadrado. 9x menos 4x, 5x. Menos 1 não tem nenhum termo independente embaixo, então vai direto. O grau ainda é maior ou igual. Então a gente ainda pode fazer mais um processo. Então agora, a gente vai fazer essa última etapa, ó. A gente precisa anular o x ao quadrado. Então aqui embaixo tem que aparecer um x ao quadrado. Que número aqui eu boto que vai multiplicar isso aqui? Somente o número 1, né? Porque 1 vezes x ao quadrado, mais com mais dá menos, dá menos x ao quadrado. 1 vezes 3x dá mais 3x, mais com menos dá menos 3x. 1 vezes 2 dá 2, dá menos 2, menos com menos dá mais 2. A gente anula o x ao quadrado, 5x menos 3x, 2x, menos 1 mais 2, 1, e aqui o grau está menor do que o nosso divisor, então a gente para aqui. Então, a gente pode escrever todo esse processo como sendo, ó, o polinômio original vai ser estritamente igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, que é aquela forma original que a gente escreve divisão de polinômios, tá bom? Então, vamos lá. Para entender melhor, né, vamos fazer mais alguns exemplos. A gente vai fazer a divisão de x ao cubo mais 4x quadrado mais x menos 6 por x mais 2. Se a gente fizer todo o processo de divisão, a gente vai chegar nesse quociente e nesse resto, porque isso aqui é uma divisão exata.
Então a gente pode verificar que o grau do quociente vai ser igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor, certo? Então eu deixo como exercício aqui tu fazer esse resultado aqui. Então, para a gente finalizar a aula de hoje e praticar, vamos fazer esses dois exemplos aqui de divisão de polinômios passo a passo para tu entender. Então olha aqui, ó, no item A. No item A a gente vai fazer o seguinte, ó, x ao cubo menos 3x² mais 5x menos 3 divididos por x menos 1. Que valor eu quero anular? X ao cubo. Que valor eu boto aqui no nosso quociente, que eu vou fazer com que apareça um menos x ao cubo aqui. Se eu botar x ao quadrado, porque x ao quadrado vezes x, mais com mais dá mais, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, menos com menos, mais x ao quadrado. Por que eu falo isso de mais e menos? Porque lembra aqui que a gente sempre subtrai, eu já estou fazendo as nossas subtrações sucessivas. Então esses dois caras aqui se anulam, menos 3x mais 2, menos 2x². Não tem correspondente para x na 1 e nem por termo independente, então eles descem tranquilamente. Preciso anular agora o meu menos 2x². Então aqui tem que aparecer um mais 2x². Só vai aparecer o mais 2x² se eu multiplicar por menos 2x aqui. Menos 2x vezes x dá menos 2x². Menos com menos, mais 2x². Menos 2x vezes menos 1 dá mais 2x. Mais com menos dá menos 2x. Então, fazendo aqui, ó, esse cara anula com esse. Menos 5, 5 menos 2 dá 3x. Baixa o 3 porque não tem termo independente. Então agora eu preciso que apareça um menos 3x aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um mais 3 aqui. Lembra? A gente só bota o mesmo sinal. Essa aqui é mais. 3 vezes x, 3x positivo. Mais com menos, menos 3x. 3 vezes menos 1, menos 3x. Menos com menos, mais 3. Anulam-se todos, 0. É uma divisão exata. Então a gente pode escrever que x ao cubo menos 3x² mais 5x menos 3 é igual a x menos 1 vezes x² menos 2x mais 3 mais o resto, que é 0. Tá bom? Desculpe o barulho, bati aqui no microfone. Vamos lá então. Eu vou apagar essa questão e vou para ter espaço para poder fazer o item B. Aqui no item B, vamos fazer também o mesmo processo de divisão que a gente fez no outro. Então vai ser 6x² menos x ao cubo mais 3x² menos x mais 1. Tudo isso dividido por 2x² mais x menos 3. Que número que tem que aparecer aqui para anular? Menos 6x². Então eu vou multiplicar isso aqui por mais 3x². Por quê? Ó? Mais 3x² vezes 2x² dá mais 6x². Mais com menos, menos 6x². 3x² vezes x dá mais 3x3. Mais com menos, menos 3x3. 3x² vezes menos 3 dá menos 9x². Menos com menos dá mais, então mais 9x². Anulou esses dois caras, menos 4x3. 9 mais 3 dá 12. 12x². Não temos aqui, eles baixam direto. Menos x mais 1. Agora a gente quer anular o menos 4x². Então, o que a gente vai ter? Como aqui tem um 2, então a gente só vai fazer o seguinte, ó.
vai multiplicar por menos 2x. Menos 2x vezes 2x ao quadrado dá menos 4x ao cubo. Menos com menos dá mais 4x ao cubo. Menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Menos com menos dá mais 2x ao quadrado. E menos 2x vezes menos 3 dá mais 6x. Mais com menos dá menos 6x. Então, o que acontece aqui, ó? Esse cara anula com esse. Aqui fica 14x ao quadrado menos 7x mais 1. Ainda podemos fazer mais um passo, porque o grau é ainda igual. A gente só para quando o grau é menor. Então, a gente tem que anular esse 14x. Então, é a mesma coisa que a gente multiplicar por mais 7. Somar mais 7, porque ó, 7 vezes 2x dá 14x ao quadrado. 14 mais com menos dá menos 14x ao quadrado. 7 vezes x dá mais 7x, mais com menos, menos 7x. 7 vezes 3 dá menos, 7 vezes menos 3 dá menos 21. Menos com menos dá mais 21. Então aqui a gente conseguiu anular esses dois, dá menos 14x mais 22. O grau daqui é menor que ali, então do divisor, então a gente não consegue mais seguir os passos. A gente pode dizer que o nosso resultado é o seguinte, ó. 6x na 4 menos x na 3 mais 3x quadrado menos x mais 1. Isso tudo é igual a 2x na 3 mais x menos 3 vezes 3x quadrado menos 2x mais 7 mais o menos 14x mais 22. Tive que botar embaixo para poder ter espaço. Tá bom? Então, assim que a gente faz divisão de polinômios. Qualquer dúvida que tu tenha, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!